Graça e paz, Igreja do Avivamento. Muito bom nós podermos iniciar um novo ano debaixo da bênção do cuidado de Deus. Por gentileza, abra a palavra de Deus no livro de Efésios, no 3º capítulo. Efésios, capítulo de número 3. Enquanto você vai abrindo essa palavra, diga assim comigo: esta é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que ela diz que eu sou, eu sou. Tudo que ela diz que eu posso, eu posso. Hoje o meu coração está aberto para receber a palavra de fé em nome de Jesus. Amém? Efésios 3, vamos ler a oração que Paulo faz, é a segunda oração que ele faz aqui na carta aos Efésios. No capítulo 3, a partir do 14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim, como que por consequência, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Amém, queridos? Gostaria de focar, eu li o contexto, mas gostaria de focar com você o versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Interessante que a sua bondade, ela está presente em nossas vidas, e quando nós começamos a perceber o caráter de Deus, nós somos tremendamente tocados, não é verdade? E nesse versículo, uma faceta muito importante do caráter de Deus, da identidade dele, é revelada. E antes de continuar, eu queria fazer o que nós já devíamos ter feito antes, de saudar o Thomas, a Priscila e a família. Onde é que vocês estão, Thomas e Priscila e família? Ali, ó, sejam muito bem-vindos, em casa aí, uma alegria ter vocês. Hoje o Thomas poder aí tocar, nos abençoar com o seu dom. Eles lá já estão se estabelecendo quase como pastores. A igreja só orar mais um pouquinho que encaixa, Já são pastores, Mas eu digo pastor titular lá. Glória a Deus. E também tem o coronel Márcio Luiz, que está em nosso meio. Um homem que Deus tem colocado na polícia militar em lugares estratégicos para abençoar a nossa nação. Então, sejam muito bem-vindos, coronel e a sua esposa. Muito bom tê-los aqui em nosso meio. Veja a marca da identidade de Deus aqui. Ele é o quê? Ele é poderoso. Em outros textos nós encontramos a Deus se revelando como o Todo-Poderoso, como aquele a quem nada é impossível. Ele é o poderoso, todo poder e toda autoridade repousa sobre ele. É ele falar e se estabelece. É ele decidir e as coisas acontecem. Ele é o Todo-Poderoso. E ele diz aqui que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, levando a um infinito, a uma ilimitação do nosso entendimento, do nosso tempo, da nossa capacitação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, que nós podemos pedir, que nós podemos imaginar no nosso coração. Essa é a identidade de Deus. Meu querido, quando você começa a andar com Ele, essa marca começa a ser a sua marca.
Nós normalmente, como seres humanos, nós vivemos debaixo de limitação e nós pensamos e planejamos debaixo de limitação, não é assim? Ah, será que eu vou conseguir fazer? Será que Deus pensa assim? Será que eu vou conseguir fazer a luz? Não sei não. Deus não pensa em termos da limitação. Ele pensa em termos das possibilidades que Ele pode fazer. Normalmente nós decidimos pelas coisas que temos. E a partir do que temos, nós decidimos o que nós podemos fazer e não podemos fazer. E Deus pensa em termos de propósito, não aquilo que Ele tem. Ele pensa em termos de propósito, daquilo que é estabelecido diante dEle, e Ele vai então e executa o que é necessário para que aquilo se estabelece. E venha ao encontro. Normalmente nós pensamos de forma humana e não de forma divina. Mas quando você anda com o Espírito Santo, Ele vai puxar você para dentro disso. A pensar assim, a agir assim, a decidir assim como Ele age. Eu achei muito interessante uma frase que eu ouvi do pastor Jakes. Ele diz assim: você normalmente é atraído para aquilo que é a sua identidade. Aquilo que você valoriza, que é a sua identidade, que marca a sua vida, aquilo você é atraído. E quando você conhece a identidade de Deus, e você se identifica, você é atraído a essas coisas. E de repente no seu pensamento você começa a pensar em termos de possibilidades e não em termos de impossíveis. Você começa a pensar em termos de que é possível e não em termos da sua capacitação e do seu entendimento. Se Deus fosse pensar assim quando Ele nos chama, Ele diz, eu vou separar o Arno para ser pastor, ele tem qualificação, ele vai dar certo. Acho que ele vai conseguir. E pelo histórico, pelo que ele estudou, acho que vai dar para usar ele. Então eu vou usar ele. Não. Deus tem um propósito, Ele olha para o propósito, Ele pega uma pessoa, chama ela e Ele capacita essa pessoa a cumprir com esse propósito. Ele não olha para você e para mim se nós somos capazes ou não somos capazes a cumprirmos com aquilo que Ele tem estabelecido para nós. Ele tem um propósito e Ele chama. E quando Ele chama, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele pensa, e quando Ele decide fazer alguma coisa, quando Ele estabelece um propósito, um destino para alguém, na identidade dEle já está estabelecido o que Ele quer. Um dia, uma família ela foi para um parque de diversões, e ela entrou nesse parque de diversões num determinado brinquedo, abriu-se a porta desse lado, ela entrou rapidamente, e ela sabia que tinha uma outra porta, ficou preparada na frente da outra porta, para pegar os melhores lugares naquele lugar que eles iriam ver uma apresentação. E aí como as coisas são, né? Chega um, empurra aqui, chega um, empurra lá, chega outro, e outro, e outro, e outro, e de repente, em vez de estar na frente, eles estavam atrás. E a porta lá abriu, e a moça saudou todo mundo, bom que vocês estão aqui, saudou todo mundo e explicou o que ia acontecer, e daí ela disse o seguinte: agora saiam pela porta que vocês entraram. Os que queriam ser primeiros se tornaram os últimos, e os últimos se tornaram o primeiro. Essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele não segue a lógica do ser humano, Ele não pensa como homem, Ele pensa como Ele, como Deus, como Todo-Poderoso, que é infinitamente poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Hoje eu quero desafiar você com o tema dessa mensagem é creia maior. Crer para ver, nós falamos em junho do ano passado. Creia. Nós temos aquele ditado que muitas vezes nós dizemos, né? Pense grande, comece pequeno e comece já. Hoje quero desafiar e mudar um pouquinho essa primeira frase. Creia grande e comece no pequeno, mas comece já aquilo que Deus lhe separou para fazer. Um toque do favor de Deus pode colocar você 50 anos à frente do que você imaginou para a sua vida.
Você pode estar numa posição desfavorável em qualquer situação, seja na empresa, seja num desafio do seu projeto, servindo a Deus e fazendo o seu melhor, e de repente, você que parece que estava em último, Deus vai colocar você em primeiro. Um romper, uma ideia, uma pessoa que Deus possa colocar na sua vida, e que venha a gostar de você, e o que você não vê, que está vindo em sua direção, pode mudar tudo num estalar de dedos diante de Deus. As coisas simplesmente podem cair em suas mãos como uma graça, como um favor, como um cuidado de Deus para com a sua vida. Hoje eu quero lhe chamar para pensar nesse ano 2014, não como um ano dentro das suas limitações e da sua capacidade, mas você começar a sonhar o sonho de Deus, a mente de Deus, seguir aquilo que Deus coloca no seu coração e ousar crer além da sua compreensão, além do que você consegue imaginar e pedir, crer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pensar. Deus pode mudar as coisas ao seu favor. O que era impossível, o que você não alcançou até hoje, Deus pode se tornar possível em um instante. O que poderia levar anos para acontecer, pode acontecer numa fração de segundos. E o que hoje é uma luta e parece não avançar, pode mudar de um dia para o outro, quando Deus entra na história. E hoje Deus está dizendo para você, se prepare, eu estou a ponto de mudar as coisas. Se você recebe isso, diga amém. Portas irão se abrir para você, que não se abriu no passado. Aqueles que eram contra você, de repente vão mudar de ideia e vão pensar a seu favor, vão estar ao seu favor. Problemas que estavam estagnados durante anos, serão resolvidos. Você está entrando num tempo de um romper novo diante de Deus. Por quê? Você decidiu honrar a Deus. Você decidiu na sua caminhada ser fiel a Deus e cumprir com aquilo que Ele deu para você. Ele vai colocar você numa posição que você nunca esperou e nunca desejou. Não é a sua educação, não é o seu talento, não é da família, da sua linhagem que você vem. É a mão de Deus mudando as coisas a seu favor e levando você a um novo nível no destino que Ele tem estabelecido para você. A sua identidade marca o seu destino. A identidade de Deus é que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer o que nós não conseguimos nem pensar e imaginar. Essa é a sua identidade. Por ser essa a sua identidade, esse é o seu destino, de conquistar muito mais, de estabelecer muito mais. Muito da nossa vida é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós cremos. Nós vamos até onde nós cremos. Deus opera em nossas vidas até onde nós nos permitimos pensar e agir, mas nós usufruímos aquilo e temos aquilo que cremos. Hoje eu quero te convidar a você romper barreiras, a você romper sentimentos, a você romper experiências do seu passado e dizer, eu vou crer, eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. E se é infinitamente mais eu vou receber e vou experimentar na minha vida. Às vezes, você precisa que a fé e a vitória seja falada sobre a sua vida. E as palavras, ela têm poder de criação. E quando você as recebe em seu espírito, elas vêm como um fogo para incendiar aquela semente, aquele sonho que Ele já colocou dentro de você. Por isso que eu estou entregando hoje essa mensagem a você. Com uma palavra de inspiração, com uma palavra de você não olhar para a sua limitação, não olhar para os problemas e definir ele e aceitar que eles definam a sua vida, mas que você entenda que a sua identidade em Deus define o seu destino. Você não foi criado para ser uma pessoa medíocre, da média, sem recompensas ou uma vida vazia. Deus criou você para deixar uma marca na sua geração, para que daqui a 200 anos fale. Lá em 2014 havia uma pessoa que se levantou no dia 19 de janeiro e ousou crer
no projeto de Deus para a sua vida e fez toda a diferença na sua caminhada. Há novos níveis para o seu destino diante de você, mas o romper começa no nosso pensamento, em dizer: sim, Deus, eu creio na tua palavra, eu não entendo, eu não sinto, eu não vejo, eu creio na tua palavra. Quando você coloca esta chave em ação, você começa a abrir espaço para o crescimento, esperando o romper do favor de Deus. Orando orações que são não no meu tamanho, não do tamanho da sua experiência, não do tamanho de alguém que teve uma experiência com Deus, mas do tamanho de Deus. Eu quero lhe incentivar a você fazer orações do tamanho de Deus. Que Deus se sinta desafiado e diz: até agora que eu encontrei alguém, esse é dos meus, esse pensa que nem eu penso, esse planeja que nem eu planejo, e na história dele eu vou entrar, e com ele eu vou agir e fazer. Deus faz infinitamente mais do que nós podemos sentir ou pensar. Mantenha uma perspectiva correta, com teu coração focado na honra, teu coração focado, e Deus irá liberar ondas de sua bondade, que irá levar você além da limitação do passado para uma vida extraordinária para a qual você foi desenhado. Diga assim comigo: eu fui chamado para uma vida extraordinária. Eu não estou tentando aqui fazer com que você se sinta bem ou feliz. Eu estou declarando, como profeta de Deus sobre a sua vida, como ministro do Evangelho, um romper de Deus está vindo sobre a sua vida. Uma mudança na sua saúde, uma mudança nas suas finanças, uma mudança profissional, uma mudança em seus relacionamentos. Pode parecer aos seus olhos naturais impossível, mas servimos a um Deus do sobrenatural, do extraordinário. Ele está a ponto de soprar em sua direção de uma nova maneira. O inimigo que você viu lá no passado, você não vai ver mais ele. O vício, os hábitos ruins que estão segurando na sua vida, estão quebrados e rompidos na sua vida. O favor de Deus está sendo liberado de uma nova maneira. Muitas vezes eu fiquei admirado pela vida de José, quando lê nas Escrituras ali em Gênesis, que a mão de Deus era com ele. E a história dele, tanto conturbada, às vezes sobre opressão e dificuldades, e a mão de Deus era com ele. E aonde a mão dele, ele colocava a mão dele, ia bem. Esses dias vem um pastor aqui e diz: o favor de Deus é sobre a minha vida. Eu às vezes percebo uma inveja crescendo no coração, um sentimento de: que arrogância. Meu querido, se José, antes de Jesus, tinha a mão de Deus sobre a vida dele, sobre a sua vida, em Cristo Jesus, toda sorte de bênção está separada e determinada sobre a sua vida. Deus já decidiu, Deus já disse que te abençoou, é só crer. A boa mão de Deus, ela repousa sobre a sua vida. No que você põe a sua mão, creia, 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 creia. Simplesmente creia. Deus, a sua boa mão é sobre a minha vida, e aonde eu ponho a minha mão, o Senhor me dá bom êxito, o Senhor me dá sucesso. Como diz ali em Romanos 8, eu sou mega vencedor. Mais que vencedor, é mega vencedor em tudo que Deus me permite fazer, mesmo em meio a dificuldades que eu possa passar na minha caminhada. O romper que Deus traz, ela como que uma aceleração. É como você andar numa segunda, e você está ali a 60 numa segunda, e o motor está pedindo mais. E você está lá, e o motor está pedindo mais. E o Espírito Santo de Deus hoje diz: eu estou pedindo uma terceira, passa essa marcha, passa, creia. Ele vai te passar para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. E hoje eu vi que tem um caminhão que tem 10 marchas. E você tem muito mais marchas, a um nível muito mais intenso na sua vida. Passa a marcha, passa a marcha, passa a marcha.
Aleluia! A sua nova atitude deve ser: Deus, eu estou pronto. Eu estou tirando os limites da minha mente. Eu estou alargando a minha visão. Posso não ver um caminho, mas eu sei que o Senhor tem um caminho. E eu declaro, eu estou trocando de marcha. Eu estou crendo na tua palavra. Você deveria checar as portas que estiveram fechadas no seu passado. Você deveria de abrir o seu baú dos sonhos que Deus colocou na sua vida e pegar aquela flanela da fé e começar a limpar aqueles sonhos e olhar com novos olhos. As coisas mudaram nos céus. Os sonhos que você teve de iniciar um negócio, aqueles sonhos que queria iniciar um negócio, de ir para uma universidade, de fazer uma viagem, de fazer seu mestrado, de fazer seu doutorado. Pode não ter acontecido no primeiro momento, mas tudo bem. Todas as situações cooperaram para esse dia, para lhe preparar para esse tempo. Então não desista. Esse é um novo dia. As coisas mudaram. Os céus estão a seu favor. Persiga os sonhos de Deus novamente. Quando Deus sopra em sua direção, as pessoas elas mudam a maneira de pensar sobre você. Portas fechadas, de repente a tranca abre. As mãos, os não se transformam em sims. Agora não se transforma em mais tarde. Agora se transforma o tempo chegou. Sentado esses dias com o irmão aqui da igreja, ele disse todo feliz: pastor, eu nem imaginava. Estou para assinar o contrato da compra da minha casa. Ele já havia desistido. Deus virou a chave, ele nem percebeu. Se levantou uma pessoa a favor dele e ele está assinando aí daqui a alguns dias a compra da sua casa. E quando ele assinar, ele vai dar o seu testemunho. Agora você precisa se preparar. Essas mudanças, elas estão aí diante de você. Os israelitas, eles foram escravizados 430 anos. E tratados de uma forma bem maligna pelos seus senhores. Eles eram forçados a trabalhar horas, não recebiam a sua hora extra, não tinham oportunidade de descansar o suficiente e de se alimentar adequadamente. Quando eles não cumpriam as suas cotas, a sua meta que os seus senhores exigiam, eles eram castigados e eles sofriam mais ainda. Era um mundo cruel que eles viviam. 400 anos, de geração em geração, a sua mente já tinha sido formatada com uma mente de escravo. Mas, no fundo do coração, eles oravam. Deus cumpre a sua promessa em nossas vidas. O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Se tivesse tido um Daniel entre eles, eles iriam lembrar: Deus falou para Abraão que seriam 400 anos. Vamos orar em cima dessa palavra. Vamos orar em cima dessa palavra. E as Escrituras dizem que quando eles estavam saindo, quando houve aquele processo que Moisés se levantou e chegou ali o processo do dia de eles saírem, Deus causou que aqueles que os oprimiam, eles tivessem favor para com eles. O texto diz assim: o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, daqueles que escravizaram eles, de maneira que estes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Preste atenção o que esse texto diz. Deus causou, Deus mudou e eles encontraram favor. As mesmas pessoas que há 10 dias atrás estavam com chicote na mão, hoje estavam entregando o seu ouro e entregando a sua prata, entregando o cobre, entregando o tecido. O que eles pedissem, eles iriam receber. E Deus, Ele age de forma idêntica conosco. Antes de eles saírem, os seus opressores deram aos israelitas o que eles precisavam. Provérbios, ele diz assim, que Deus pode mudar o coração do rei. Nós não somos capazes de mudar o coração de ninguém, e essa é a grande luta da administração pública, porque não consegue mudar o coração.
Em Provérbios diz assim que ele pode mudar o coração do rei. Ele pode virar o coração da sua liderança e num instante virar aquela situação. Diz assim, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Você pode ter tido pessoas em sua vida que são assim, que não gostam de você. Um chefe que é muito duro de trabalhar. Um membro de família que é muito desrespeitoso, seja um pai, seja um filho, um cônjuge. É muito fácil ficar desanimado e pensar assim, isso sempre vai ser desse jeito. Eu acho que tenho que sair daqui. E eles sempre estarão contra mim. Não pense assim. Fique firme na fé. Deus tem uma mudança vindo em sua direção. E Deus sabe como mudar a mente daqueles que precisam ser mudados. Deus pode levar eles a olharem a você com novos olhos. Eles poderiam estar contra você ano após ano, mas quando Deus entra na história e quando diz chega, Ele pode virar como numa chave o coração deles. E aqueles que lhe prejudicavam vão começar a lhe ajudar. E esse é o marco zero que eu estou falando. Deus não vai permitir que qualquer pessoa impeça que o destino dele com a sua vida seja frustrado. Nenhuma circunstância vai segurar o projeto de Deus na sua vida. Eles podem ser maiores, mais fortes, mais poderosos, mas Deus sabe como mudar as coisas e levar você para onde Ele quer levar. Às vezes escuto uma pessoa e outra dizer assim, mas o culto parece a mesma coisa. Parece que o culto sempre é a mesma coisa. A gente vai lá, a gente já sabe de cor a sequência, né? Eu que às vezes não sei de cor, mas muitos já sabem a sequência de cor. Às vezes o pastor aqui até perde a sequência quando chega aqui em cima. Eu fico pensando e orando a Deus, por que isso? Por que nós temos esse sentimento, às vezes, de vazio? Você vai para o seu trabalho e está vazio. Você entra numa rotina, você não gosta de rotina, e aquilo é como uma coisa muito seca, mecânica. Enquanto nós estávamos orando hoje pelo culto, o Espírito Santo me falou isso, é porque não tem expectativa. Se eu chego num relacionamento sem expectativa, eu não vou conversar, eu não vou me expressar. Eu vou achar uma chatice, sentar com aqueles que há 10 anos eu tinha uma alegria de conversar e não terminava o assunto. Porque havia uma expectativa, um desejo de um encontro. E quando a gente vem para uma celebração e quando a gente vai para um culto, a gente tem uma expectativa. Eu vou ter uma experiência com Deus. Eu vou escutar uma palavra da parte de Deus que às vezes o pregador nem pensou sobre aquilo, mas Deus vai me inspirar no momento. Eu tenho uma expectativa de chegar numa celebração e agradar o coração do meu Pai. Eu tenho uma expectativa de chegar num relacionamento e fazer o meu próximo feliz. Aquele encontro vai ser significativo, aquele encontro vai fazer diferença. Pare de ficar preocupado com as coisas mecânicas que você vê ao seu lugar e que lhe parecem estar segurando. Pare de ficar preocupado com as circunstâncias e com as suas limitações. Deus sabe como mover pessoas ruins da sua vida. Deus sabe como tirar aquela sequidão da sua vida. E mesmo se Deus não os mover, o salmista diz, você pode vencer um exército e pular sobre uma muralha. Pois contigo desbarato exércitos, e com o meu Deus eu salto muralhas. Mesmo se Deus permite que algumas coisas difíceis ficam ali, você não se intimida. Esses dias conversando com um dos pastores que nós estamos preparando aqui na regional, a partir ali do dia 9 de março, nós queremos fazer mais uma vez agora, junto com umas 10 igrejas aqui da regional, o Projeto Perdoe, agora chamado Projeto Perdoe Boqueirão. E nós estamos com uma dificuldade ali com o livro devocional. Era para já estar na editora sendo impresso, na gráfica, né? Mas houve um problema de comunicação e não vai ser impresso para essa vez. E esse pastor escreveu assim, não me importa se tem livro, não tem livro, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Certo ou não?
É isso, não me intimido com a circunstância, não me intimido com a dificuldade. Não entrei nisso para passear, eu entrei nisso para fazer diferença, e com livro, sem livro, com situação, com não, com aquele ou com o outro, eu vou cumprir com o chamado que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Deus pode lhe levar a passar por cima das circunstâncias ou em volta das pessoas, mas Deus vai levar você a cumprir com o seu propósito, com o seu destino. A verdade é, você está a um passo de ver o seu sonho ser realizado, a um passo de pagar a sua casa, a um passo de ver a sua saúde melhorar, a um passo de encontrar a pessoa certa. Isaías diz assim: o ano dos meus redimidos é chegado, não daqui a 5 anos, não daqui a 10 anos, este ano é o ano do Senhor agir da sua vida. Esse é o ano do favor de Deus sobre a sua vida. Não no próximo, não daqui a 5. Esse é o ano que Deus quer mudar as coisas a seu favor. E Ele está alinhando todas as coisas. E que você não conseguia estabelecer por si mesmo. Deus vai entrar na sua história e cumprir. Você será maior que os seus pensamentos. Acontecerá mais rápido que você imaginava. E a sua recompensa, você será mais recompensado do que você pensou que poderia ser possível. Jacó, quando ele estava no fim da vida, já agora no Egito, ele, lá em Gênesis 48, 49, que ele está já no fim da sua vida, José vem visitar ele e traz os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés é o mais velho, Efraim o mais novo. E eles vêm visitar José, e José faz um esforço, se assenta à sua cama, e eles começam a conversar, e José apresenta os seus 2 filhos, e Jacó diz assim: sabe, José, os teus filhos vão ser como meus filhos. Eles vão avançar uma geração. Eles estavam atrás, eles vão vir para frente. E José então coloca o filho mais velho na mão direita, que é Manassés, e Efraim na mão esquerda de Jacó. E a mão direita, naqueles dias, sempre representava a maior bênção. Pertencia sempre ao filho mais velho, ao primogênito. Esta era a tradição. E assim José, ele agiu dessa forma. Jacó ele estava quase cego naquele dia, e quando ele foi abençoar os meninos, ele, em vez de abençoar assim, ele abençoou assim. Ele cruzou os seus braços. E começou a abençoar a Efraim com a bênção do primogênito. E José ficou incomodado e percebendo que o pai não estava fazendo algo dentro que era costumeiro, o que era normal ser feito. Ele diz: não, pai, você não está enxergando direito. Eu os coloquei certinho diante de você. Coloquei Manassés na sua direita, e a ele pertence a bênção maior. Então Jacó disse algo muito interessante, algo como assim, que nos dá entendimento sobre como Deus pensa. Ele disse: não, José, eu cruzei os meus braços de propósito. Efraim pode ter vindo em segundo lugar. Ele talvez sempre estivesse na sombra do seu irmão. Ele pode não merecer essa bênção. Ele pode não ser qualificado. Ele não é o próximo a ser abençoado. Mas eu estou mudando ele de posição. Eu estou tirando ele da sombra e colocando ele na frente. Eu vou dar a ele o que ele merece. Eu vou dar a ele o que ele não merece. E Manassés vai também receber a sua bênção. E essa é a maneira de Deus. Quando Ele decide, Ele faz as coisas do jeito dEle. Ele tem mudanças em seu futuro, que vão colocar você numa posição que você não merecia por si só. Que você talvez não jejuou, não orou, o tanto que achava que tinha que orar e jejuar, para poder receber. Talvez você não seja o mais velho, mas Deus hoje está decidindo cruzar os seus braços e diz: eu vou mover ele de trás para frente, de não ser qualificado para de repente ser qualificado, de ser desrespeitado para ser honrado, e ser visto como uma pessoa influente e de credibilidade. Quando você
é abençoado, o que acontece normalmente é que as pessoas ficam incomodadas. Elas podem pensar assim, mas isso não é justo. E às vezes nós mesmos pensamos assim, mas isso não é justo que Deus esteja falando isso para mim. As pessoas às vezes dizem, eu trabalhei mais, eu já tenho mais tempo de vida no ministério. Mas o fato é que somente pela bondade de Deus, Ele toma as decisões que Ele toma. E Ele disse, porque você me honrou, eu vou lhe dar casas que você não construiu. Porque você me honrou, você vai colher onde você não plantou. Isso é Deus cruzando os seus braços e dando a você o que Ele levaria anos para conquistar. E Deus está dizendo o que Jacó disse a Efraim. Eu vou lhe abençoar de propósito. Eu vou te levantar, eu vou acelerar os sonhos que eu coloquei em seu coração. Eu vou lhe dar o que você não merecia. Eu vou mudar você para uma posição que você nunca poderia ter alcançado por si mesmo e pelos seus esforços e pelos seus contatos. Todos podemos ter aí as nossas desculpas. Eu poderia dizer assim, isso não é para mim hoje. Eu não estou qualificado para receber as bênçãos de Deus. Eu fiz erros demais no meu passado. Eu já estou muito velho para ser usado por Deus. Ou eu sou muito jovem. Eu não tenho talento. Eu não sei tanto de Bíblia. Eu não tenho a personalidade forte. Eu não tenho a autoconfiança para que eu possa me colocar diante do governador. E Deus diz, eu sei de tudo isso. Eu o criei, mas eu estou a ponto de cruzar os meus braços e abençoá-lo de tal forma que todos vão saber que sou eu e não você. E agora saia dessa. Moisés, ele disse assim, Deus, esse negócio de tirar o teu povo do Egito, isso não é para mim. Eu gaguejo, eu não consigo falar com o faraó. E Deus disse, isso não é nada para mim. Não se preocupe, Moisés, eu estou cruzando os meus braços. E eu vou lhe dar o que você necessita para tirar o meu povo. Liderar 2 milhões de pessoas. E ele estava lá se batendo para cuidar daquelas poucas ovelhas que ele tinha para cuidar. Gideão disse um dia, quando o anjo apareceu para ele, ele disse, Deus, eu venho de uma família mais pobre da minha nação, eu sou o último por aqui, eu não consigo liderar um exército. E Deus diz para ele, Gideão, não se preocupe, Gideão, eu estou cruzando os meus braços, e você vai entrar num romper, eu vou mover você de trás para frente, e com 300 pessoas, você vai desbaratar um exército de 1 milhão. Aí vem, Davi poderia ter dito algo assim, Deus, eu sou o menor de todos, eu sou o mais jovem aqui da minha casa, eu não tenho uma experiência, eu tenho aí um exército talentoso, eles são todos capacitados, treinados, têm as suas lanças, têm as suas espadas. Ele poderia ter dito assim, tem guerreiros valentes que podem enfrentar esse tal de Golias. E Deus teria dito para ele, Davi, eu sei dessas coisas, eu poderia ter escolhido eles, mas eu estou cruzando os meus braços. Eu estou movendo você de trás para frente, do pastoreio no campo para a frente de batalha, diretamente para o trono da nação de Israel. Esther, ela poderia ter dito algo assim, Deus, eu não posso ir ali falar com o rei, eu sou uma mulher, ele não vai me escutar, eu sou uma órfã, eu não tenho influência nesse reino, eu não entendo como esse governo aqui, essa situação aqui, ela é administrada, eu não sei os protocolos. E Deus poderia ter dito assim a Esther, olha, não se preocupe, eu lhe dou cobertura, eu estou cruzando os meus braços, e eu vou lhe dar o respeito, a credibilidade, a honra que você merece, e pela qual você não trabalhou. Meu querido, a mudança, ela está vindo. Os nossos meios ao nosso redor de comunicação podem dizer que 2014 vai ser um ano difícil. Um ano de finanças arrochadas.
mas os céus têm uma sua economia. E você não é regido pela economia desse mundo, você está ligado à economia dos céus, à economia do reino de Deus. E uma mudança está vindo, independente em qual nível você esteja. Deus está a ponto de cruzar os seus braços e colocar você numa posição que você nunca teria alcançado sozinho. E Ele vai lhe dar o que você não estava esperando. Por que não esperar o favor de Deus de forma surpreendente? Por que não crer em Deus pela novidade da vida? Por que não crer em Deus daquilo que Ele tem separado e preparado para a sua vida nesse ano? Eu sei que você pode dizer como eu, que Deus tem sido bom para você. Tem abençoado a sua vida, você tem trabalhado, você tem conquistado muitas coisas, as coisas estão encaminhadas, estão perfeitas na sua vida. Mas eu posso lhe dizer que você ainda não viu tudo. Deus tem mudanças para a sua vida, para o seu futuro, que se Ele mostrasse, você não iria crer. Excede o nosso entendimento, há mais abundância do que você poderia esperar. Você talvez pense que está a todo vapor já na sua segunda marcha, e que você está indo bem na sua segunda marcha, com todos os cilindros dando o melhor de si. Mas Deus, Ele tem um turbo estabelecido na sua vida. Me diga o nome de um turbo forte aí. Garrego? E um turbo, não sei se você sabe, ele só é acionado quando você passa a marcha, quando você entra numa rotação, para ele ser acionado. Um dia eu estava dirigindo lá no Paraguai, a máquina do meu sogro, na época ele estava bem, estava com a BMW, e aí quando eu engatei e acelerei, de repente eu entrei no sofá-cama, quer dizer, no assento que estava ali. Acendeu o turbo. Deus pode levar um turbo na sua vida e você pode entrar num estágio de conquista. Você está saudável, você está avançando na sua caminhada profissional, mas Deus está para ligar um turbo em sua vida, para entrar num segundo, num terceiro, quarto estágio. E você vai ver a graça superabundante de Deus, por ter honrado a Deus, por ter vivido de forma excelente e íntegra. Deus vai levar você além do seu treinamento, além da sua educação que você recebeu, além das suas entradas, além do que alguém da sua família chegou. Esse romper vai colocar você num lugar, e quando você olhar para trás, você vai dizer, uau, Deus, eu nunca imaginei que eu poderia chegar a essa situação. Quando os israelitas, eles estavam no deserto, a caminho da terra prometida, Deus dava para eles um maná que eles recebiam toda manhã, como um pão fresco. Eles tinham um delivery assim que era quase que em casa. Eles saíam das suas tendas e iriam lá colher quanto que eles precisavam daquele maná, daquele pão fresco, e iam se alimentar dentro de casa. E de repente um deles disse, mas uma carninha ia bem, né? Que tal uma carninha? E aí começou a conversar com o outro, e disse, e aí foram para Moisés, que tal uma carninha? Uma maná, aí tá bom esse pãozinho, mas a gente, puxa, aquela carninha seria legal. E aí Moisés vai falar com Deus, e Deus disse, pode deixar, Moisés, vou fazer do meu jeito. Mas Deus, aqui no deserto, nem se a gente matasse todos os nossos animais que a gente tem aqui, a gente ia conseguir alimentar essa população. Como é que não existe possibilidade de nós alimentarmos ou de uma forma possível cuidar dessa população? 2 milhões de pessoas, pense bem Deus, como é que o Senhor vai alimentar? E Deus disse, pode deixar comigo. E Deus disse assim, Moisés, só porque você não vê um meio, não significa que eu não tenho um caminho para que eu possa atender o pedido do povo. E tudo que eu tenho de fazer é trazer só uma mudança. Eu só preciso soprar. E o que é necessário acontecer, vai acontecer. O texto diz assim, em Números lá, capítulo 11. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Caminho de um dia de uma pessoa, quantos quilômetros dá?
7 quilômetros quando eu ando acelerado, 7 quilômetros. Quando eu ando mais sossegado, 4 quilômetros por dia. Vamos pegar 5 quilômetros por dia. Vamos pegar 3 quilômetros por dia. Quer dizer, por hora. 3 quilômetros por hora, 12 horas, dá quanto? 36 quilômetros. Há 2 côvados, 90 centímetros. Você consegue ver 30 quilômetros? De quase 1 metro de codornizes? Alguém fez o cálculo? Disse que para saciar essa população ali de 2 milhões, eles precisavam de 5 milhões de codornizes. Mas nessa distância, a essa altura, devia ter 105 milhões de codornizes ali. Tanto que eles ficaram comendo 1 mês codornizes. Será que ficaram satisfeitos ou não? Observe como Deus trata com seus filhos. Eles não precisaram caçar, as codornizes vieram. Eles somente saíram de suas tendas e pegaram quanto queriam. E o que Deus está dizendo? Deus sabe mudar as coisas para que as bênçãos cheguem para você. As pessoas certas, elas vão te encontrar, fique tranquilo. Os romperes de Deus que eles têm estabelecido sobre a sua vida, virão ao seu encontro. Esses dias, um jovem, ele queria fazer um consórcio imobiliário. Ele foi conversando com uma pessoa que vendia, e essa pessoa vendeu para ele, disse, tem uma pessoa aqui que quer vender um consórcio. E ele já vendeu, pagou 22 mil dele, mas ele vende para você por 11 mil. E ele pôde comprar e já avançar quase mais de 1 ano no consórcio dele. Quando você honra a Deus, quando você é bom para as pessoas, gentil, cheio de compaixão, as bênçãos vão vir ao seu encontro. Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa, para encontrar as pessoas certas. Deus vai colocar você no lugar certo e na hora certa para Ele trazer a sua provisão, para você dar aquela palavra como a irmãzinha ali estava falando, vai colocar você no lugar certo para abençoar as pessoas. Zacarias diz assim, dessa forma, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A palavra espírito aqui é sopro, em Zacarias. E ele está dizendo o seguinte, que não é pelo seu talento, não é pela sua capacitação, pela sua rede de contatos, somente por aqueles que você conhece, vai acontecer porque Deus soprou em sua direção. Deus muda os ventos e sopra a cura, a promoção, a restauração em sua direção. Mas precisa trocar de marcha. Precisa crer. É possível. Se eu colocar na terceira, vai andar também. Vai andar. Até aqui eu estou seguro, aqui eu tenho experiência. Mas será que vai dar? Então creia. Como você vai ficar saudável? Seu relatório médico diz, é impossível? Como é possível alguém levantar dos mortos, quando o médico diz, já fizemos o que tinha que fazer? Agora é só esperar a morte. Há 5 anos atrás, a irmã estava nessa situação. E quando ela ouve aquilo, ela diz, opa, assim não, e ela começa a crer. E uma mudança entra, e hoje está saudável aqui conosco. Como você vai conquistar os seus sonhos? Talvez você não tenha as pessoas certas, ou não tem dinheiro, ou não se sinta capaz. Mas Deus está soprando as ideias, os recursos, as pessoas certas na sua direção. Mantenha-se tão somente fiel e honre a Deus naquilo que você tem hoje. De repente as coisas vão mudar. De repente você entra em abundância e de repente o seu filho que estava desviado vai se ajustar. De repente você vai ficar saudável. De repente a sua família se ajusta e você vai experimentar o que é ser feliz. Esses dias estava sendo lembrado o texto de que ele faz do solitário para que ele viva feliz em família. Tenho percebido muitas vezes que sou atingido por
ataques assim de desânimo, de desencorajamento. Até quando olho para uma mensagem dessas, eu fico meio assim, lutando com o Espírito Santo. Falo, não falo, falo. Eu percebi uma coisa na caminhada, que você precisa sempre agir, eu preciso sempre agir num espírito contrário. Se um desânimo vem, troco de marcha, eu vou entrar no ânimo, eu vou me animar. Se a tristeza vem, eu troco de marcha, eu decido ser feliz. Eu decido ser alegre, tentando um motivo para ser alegre. Se as coisas estão difíceis, parece que não vai, troco de marcha e digo, vai dar certo, vai dar tudo certo. Até tem uma musiquinha que eu quero cantar, mas não deixo cantar porque é meio caipira. Ai. Você pode estar lutando em alguma área da sua vida, sua saúde, finanças, com um relacionamento. E por muito tempo você ficou se perguntando, será que um dia? E esse dia chegou. Deus está dizendo sim, uma mudança está vindo. Vou tirar você da doença para a saúde, vou tirar você da limitação para lhe dar a abundância, vou tirar você do meio da angústia para um descanso, para uma alegria incontida. Eu estou a ponto de cruzar os meus braços e lhe dar o que eu tenho preparado para você. Agora, concluindo, meu querido, você está diante de um romper. E por ter sido fiel a Deus e tê-lo honrado, eu creio e declaro, Deus vai pôr você numa situação que você nunca conseguiria alcançar por si só. Portas estão para se abrir diante de você que você não iria conseguir abrir por si só. O que demoraria 40 anos para alcançar, Deus pode fazer em poucos segundos. Você está se achegando a um tempo de aceleração, a um tempo de uma caminhada mais intensa com o seu Deus. O que você esperava experimentar com Deus, que achava que ia acontecer lá na frente, Deus está a ponto de lhe dar e abençoar a sua vida. De repente, o sonho vai se realizar. De repente, a promessa vai se cumprir. De repente, o negativo vai se tornar positivo. Você precisa se preparar para o superabundante de Deus. O favor de Deus está sobre a sua vida. Se você crê dessa forma e aceita isso, diga comigo assim, glória a Deus. Eu recebo no meu coração, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir ou pensar, que Ele faz conforme o seu poder, que opera na minha vida. Amém, querido? E você que gostaria de entrar num relacionamento com Deus, como esses homens de Deus que eu citei aqui. Se você quer ter você veio a esse culto, eu vim para ter o meu encontro com Deus. Eu quero te convidar nessa hora a você entregar o seu coração a Ele. A você decidir de todo o coração, hoje eu decido, eu quero caminhar com Deus. Hoje eu decido trocar de marcha e eu vou crer em Deus. Uma vez, esses dias, conversando com um jovem, disse assim para ele, a fé, eu não consigo compreender ela com o meu pensamento. Eu preciso aceitar no meu coração. Quando eu aceito no meu coração, Deus vai me dar o entendimento. Toda vez que eu quero colocar o entendimento na frente da fé, eu não vou conseguir alcançar a fé. Mas quando eu creio no coração, o entendimento ele vai acompanhar. E hoje eu quero lhe convidar. Jesus morreu por você na cruz. Ele tomou sobre a vida dele, sobre o corpo dele, todos os seus pecados, todas as maldições, todas as enfermidades, tudo que lhe separa da bondade e da bênção de Deus, Jesus tomou sobre si, para que você seja abençoado e a sua família viva debaixo dessa bênção. Por isso quero te convidar a você entregar o seu coração. E nós fazemos isso de uma forma muito simples, de uma oração. Quando você crê no seu coração e declara com a sua boca, você vai experimentar um novo nascimento. Um nascimento que não é um nascimento físico, mas um nascimento espiritual. E eu quero te convidar a essa oração. Por isso, vamos nos colocar em pé, por gentileza, e vamos orar juntos. Por gentileza, feche os seus olhos.
Concentre-se nessa oração dizendo assim: querido Pai Celestial, eu hoje abro o meu coração e convido o Senhor Jesus a ser Senhor na minha vida. Peço perdão pelos meus pecados e eu recebo o perdão do Senhor na minha vida. Eu rejeito toda maldição e toda obra maligna. E eu perdoo a todos aqueles que me ofenderam. Eu recebo o teu amor. Eu recebo a tua paz. E eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai Celeste, pela sua bondade sobre as nossas vidas. E nós depositamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor e ousamos crer que o Senhor hoje decidiu cruzar os seus braços e nos trazer de frente, de trás para frente. Obrigado, Senhor, que era impossível aos nossos olhos, à nossa imaginação. O Senhor torna possível. Obrigado, Senhor, que nós podemos crer e nos identificar com o Senhor como Deus dos impossíveis e como aquele que tem fé. Como diz a tua palavra, o que tem fé, ele verá os impossíveis acontecer. Senhor, hoje, de uma forma nova eu oro, Senhor, que haja uma ignição no coração de cada um, na mente, nos pensamentos, nos relacionamentos, nas conversas do casal, nas conversas da família, no pensar sozinho na cama, dos seus pensamentos e do que o Senhor tem preparado. Abre os céus de uma maneira nova sobre o seu povo e permita o seu povo ver o seu agir e o que o Senhor tem preparado. Obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome, pela sua bênção, pelo seu favor e pelo seu multiplicar em nossas vidas. Obrigado que o Senhor tem uma medida recalcada, sacudida, transbordante sobre as nossas vidas. Bendito seja o seu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Amém, queridos.